que é engenharia de alimentos? Não, não é tipo nutrição. E nossa, não é um curso para ensinar a construir utilizando os alimentos. Gastronomia? Não. De certa forma, o engenheiro de alimentos projeta o processamento de um alimento. A engenharia de alimentos realmente envolve conhecimentos para projetar a produção de um alimento, desde a escolha da matéria-prima até a embalagem. Como? Eu vou te mostrar. Primeiro, ocorre a escolha da matéria-prima. Segundo, definição de todos os ingredientes. Terceiro, definição ou criação de um processamento. Quarto, escolha ou projeto dos equipamentos. Quinto, escolha ou criação de embalagens. Sexto, definição dos métodos de armazenamento e de transporte. E durante todas essas etapas, o engenheiro de alimentos garante e controla a qualidade do alimento. A maior atuação para o engenheiro de alimentos é nas indústrias de alimentos. Fora da indústria, o profissional pode atuar com auditoria, com criação e manutenção de normas e padrões que atendam à legislação daquele alimento. Comer é tão bom que nem mesmo percebemos todos os processos por trás da comida, não é mesmo? A engenharia de alimentos está por trás de todos esses processos. Você consegue imaginar a importância dessa profissão? Estima-se que, até 2050, será necessário um acréscimo de 60% na produção de alimentos para atender toda a demanda mundial. Este cenário aumenta a necessidade de ampliação da produção, aliada com a redução nas perdas, tanto em quantidade quanto em qualidade dos alimentos. O engenheiro de alimentos surge na busca por essa meta, acompanhando o alimento em seus momentos de produção, armazenamento, transporte e distribuição segura. Ou seja, esta engenharia se torna cada dia mais necessária e importante para o mundo inteiro. O curso de Engenharia de Alimentos oferece ao aluno uma formação comum a todas as engenharias, com o objetivo específico de formar um profissional capaz de aprimorar, explorar e criar alternativas para a indústria alimentícia e áreas relacionadas. É um curso de bacharelado, possui duração de 5 anos, onde os 2 primeiros anos são mais voltados para a parte de engenharia básica, com bastante uso de matemática, química e física. E, do 3º até o 5º ano, temos as disciplinas específicas para a engenharia de alimentos, que usam e abusam de matemática, química, biologia, bioquímica, microbiologia e física. Ainda na graduação, o estudante terá bastante tempo para aprimorar o seu conhecimento prático em diferentes laboratórios, como os de física, química, tecnologias de alimentos e procedimentos biológicos, além de aprender a manipular softwares para a execução de projetos. As áreas de atuação do engenheiro de alimentos são inúmeras, além daquelas reservadas aos engenheiros, como perícia e elaboração de laudos, existem áreas específicas para o especialista em alimentos. Assim, se você possui interesse nessa área, não tenha receio e busque entender ainda mais a sua futura profissão. Se tiver restado qualquer dúvida sobre este curso, entre em contato com o nosso PET. Mais informações na descrição deste vídeo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Alimentando a Ciência, que é um evento do PET em parceria com o Programa de Pós-Graduação da Engenharia de Alimentos. O meu nome é Raquel e eu faço parte do PET Engenharia de Alimentos,
da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Patos de Minas, e hoje iremos assistir a palestra com o seguinte tema: uso de enzima beta-galactosidase na indústria de alimentos, que será ministrada pela Lília Mailun. A Lília é engenheira de alimentos, formada pela Universidade Federal de Lavras e mestre em engenharia de alimentos pela Universidade Federal de Uberlândia, e atuou por cerca de 10 anos em um laticínio de médio porte. Durante a execução da palestra, fiquem à vontade para colocar as dúvidas de vocês no chat, que no decorrer da palestra a Lília ela vai estar respondendo, e no final também. A lista de presença ela será passada no final da palestra. E agora eu passo a palavra para a Lília. O PET Engenharia de Alimentos agradece mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer, né, à universidade, através do PET, pelo convite, e também em especial a professora Líbia, né, que entrou em contato comigo para estar apresentando esse material. Como a Raquel falou, eu fui aluna, né, da universidade durante o meu mestrado, que eu fiz em 2017, e agora estou um pouco distante da academia, né, mas eu tenho muito interesse em estar de volta um dia. Vou trazer aqui um tema que, para mim, é muito importante, que é o uso de enzima beta-galactosidase. Beta-galactosidase é um termo muito usado na academia, na indústria já é mais usado o termo lactase, né? E quais são as aplicações na indústria de alimentos. E esse tema está relacionado com a minha pesquisa. Queria falar um pouco sobre a minha formação profissional, né? Então, eu me graduei em Engenharia de Alimentos em 2010 pela Universidade Federal de Lavras. Em 2010 mesmo, eu entrei na CEMIL para fazer o estágio obrigatório, e ao final do meu estágio eu fui efetivada. Assim que eu me formei, eu fui efetivada, e durante os 10 anos, mais ou menos, que eu fiquei na CEMIL, eu tive a oportunidade de fazer 3 pós-graduações. Uma em segurança do trabalho, então eu também sou engenheira de segurança do trabalho. Fiz uma pós-graduação novamente em Lavras, né, na Federal de Lavras, relacionada a controle de qualidade e legislação para alimentos e bebidas. E em 2017, eu iniciei o mestrado na Universidade de Uberlândia, né, na Federal de Uberlândia, e fiz esse mestrado com todo o apoio da indústria, né, da empresa. Em 2020, eu recebi uma proposta, uma oportunidade de desenvolver profissionalmente, e eu fui para uma empresa que chama Daus, Indústria de Alimentos. Ela é uma empresa muito voltada para o mercado food service, então a gente é muito B2B, muito indústria, muito essas franquias, Bob's, Chiquinho, BK, então a gente fornece o produto, a calda do sorvete, né, para essas empresas, e também algumas empresas de sorvete de massa, que é aquele sorvete de pote de 2 litros. Além disso, é uma empresa também que tem uma cartela, uma linha de produtos voltadas para panificação, então a gente tem chantilly, creme culinário, e temos alguns lançamentos relacionados ao mercado B2C, né, o mercado do consumidor direto, que é um ramo que a empresa está entrando. Além da minha formação profissional, eu queria falar um pouco sobre quem sou eu na indústria de alimentos. Eu, como engenheira de alimentos, formada, mestre, com toda a experiência que eu fui absorvendo, que eu fui tendo nesse pouco tempo, né, da indústria, eu sempre tento pensar assim, como eu, engenheira de alimentos, posso fazer o meu diferencial. Então, eu penso sempre em desenvolver, eu não comentei, sempre minha área de atuação foi em pesquisa e desenvolvimento até hoje. Na CEMIL, eu trabalhava na parte de pesquisa e desenvolvimento e assuntos regulatórios, e na DAUS eu sou estritamente pesquisa e desenvolvimento. Claro, né, que tem uma interface com marketing, supply, qualidade, muito forte com qualidade e assuntos regulatórios, tem essa interface, mas eu sou mais voltada hoje para pesquisa e desenvolvimento.
Então, eu, como engenheiro de alimentos, eu procuro sempre desenvolver e produzir alimentos seguros e de qualidade, né, que vão preservar e garantir a saúde e integridade do consumidor, e também está sempre buscando seguir as normativas vigentes. Também sempre penso na questão de segurança alimentar e nutrição, sempre pensar em produzir um alimento que seja acessível à população em geral. Então, sabendo da disparidade social que a gente tem no Brasil, sempre também pensando no mercado consumidor, que talvez a renda não seja tão acessível, né? Então, levar um produto para esse mercado que não seja só um alimento, que ele também tenha a parte de nutrição. E também penso sempre com o senso de dono, que é isso? Eu busco sempre desenvolver soluções simples para empresas, soluções rentáveis, que geram valor, que têm redução de custo, que têm redução de perdas, pensando sempre no crescimento da empresa. Então, hoje, para mim, esses 3 valores são muito importantes no desempenho da minha função. Então, por que eu, pensando em tudo isso, né, no diferencial que eu quero ter, que eu quero aplicar na indústria, por que eu escolhi esse tema, né, de uso de enzima, vocês vão ver mais para frente que eu trabalhei com imobilização, porque a questão da produção de alimentos, a beta-galactosidase, né, ela é muito utilizada na produção de alimentos com redução de lactose, principalmente os lácteos, que têm a lactose como um ingrediente natural. Então, pensando nisso, nessa utilização da enzima, por que esse processo é importante? Porque, primeiro, é uma questão de saúde pública. A intolerância à lactose, ela existe, tem uma certa população que sofre disso, então realmente é um tema importante e a gente precisa atender esses nichos, essas populações sensíveis. Outro ponto é em relação às dificuldades da indústria. Eu, como venho de dentro da indústria, eu sei das dores, algumas dores, né, dentro do que eu trabalho, as dores da indústria, e o meu objetivo era tentar melhorar uma dor da indústria, que era a questão do processo de hidrólise. E porque eu acho que a universidade sempre tem a contribuir com a indústria, sempre. A UFA ela tem um trabalho muito legal de sempre ter parcerias com as indústrias. Eu acho isso muito importante. É muito importante entender a dor da indústria e a gente, como academia, buscar solucionar essas dores de alguma forma. Voltando a falar da questão, vou pincelar um pouco, né, sobre os temas. Saúde pública hoje, 44% dos brasileiros possuem algum grau de intolerância. Aí você pode pensar assim, nossa, mas eu não conheço tanta gente assim que tem intolerância. Mas por quê? Porque as pessoas, às vezes, não têm o diagnóstico correto. Às vezes, a pessoa ela tem intolerância, ela só deixa de consumir ou diminui o consumo e não procura um médico e tal. Então, talvez ela não vai entrar na estatística por isso, mas assim, e outro ponto, o grau de intolerância ele varia de pessoa para pessoa, então tem gente que sofre muito e tem gente que sofre menos em relação à intolerância. Então, quem tem um desgaste maior, né, um desconforto intestinal maior, ela vai querer buscar opções ou sem lactose ou com redução da lactose. E às vezes uma pessoa que já sofre menos, talvez vai buscar umas alternativas que tem uma redução, mas não total. E além disso, então a gente pode pensar assim, então tá, beleza, vamos trabalhar para desenvolver produtos não lácteos. Mas a gente tem uma população, sim, que quer o leite, que quer os benefícios do leite, que a gente sabe que o leite tem uma gordura muito boa, tem a questão do cálcio, que a biodisponibilidade do cálcio é muito boa, do leite, não é a mesma biodisponibilidade de um cálcio adicionado na formulação. Algumas pessoas não querem abrir mão do sabor lácteo, então a pessoa eu quero leite, eu não quero uma opção vegetal, eu quero leite, porque eu gosto do sabor lácteo.
Tem a questão da indulgência, a gente sabe que sorvete, leite condensado, pudim, sobremesas, muitas sobremesas levam leite condensado, levam creme de leite, então a questão da indulgência também é muito importante. E tem algumas pessoas que têm um hábito. Eu me habituei, eu cresci tomando leite, eu gosto do leite, eu não me adapto às versões vegetais de bebidas, então eu quero sim o leite. Então existe sim um mercado muito voltado para essa linha, né? Buscando esse tipo de produto. E quais que as dificuldades da indústria? Então, tá, beleza. Então, eu vou produzir, sim, um alimento, um leite, né, um produto lácteo com redução de lactose. Então, o que a indústria tem de dificuldade? Né? Então, primeiro, diferentes, a gente tem basicamente uma metodologia de redução de lactose, nós não temos opções muito diversificadas, que é a hidrólise enzimática. E o custo e a eficiência da enzima, às vezes, é um ponto importante, o custo, porque é uma enzima, enzimas são caras normalmente, são cotadas em dólar, então hoje o que o dólar está disparado tem um impacto significativo no custo do produto final. E as condições que a indústria tem, né, às vezes torna a eficiência da enzima um pouco baixa. Então, requer que a indústria faça uma sobredosagem, ou que trabalhe num tempo de hidrólise maior, então isso impacta em custo. O processo produtivo, que eu vou explicar mais para frente como é que é o processo produtivo, para vocês entenderem, né, como é que é o impacto disso. E eu trouxe aqui, não é, de fato, nenhum tema relacionado à minha pesquisa, mas eu sei que é uma dor da indústria, que é metodologia de análise. Hoje a gente tem uma metodologia muito simplória de analisar por crioscopia, é uma análise que a gente tem um resultado por correlação, mas não é uma análise real, não quantifico, né, a lactose ou a glicose, então a gente consegue fazer uma analogia, mas não é uma análise oficial. E outras metodologias são caras, são demoradas, talvez não atende a agilidade que a indústria precisa, ou então são metodologias que não têm repetibilidade, que não têm confiança, não tem calibração, não tem método de verificação. Então, assim, hoje eu entendo também que a dor é essa. Para plantar uma sementinha no coração de vocês, tá? Quem está aí, o que eu vou pesquisar, o que eu quero. Vamos pensar em metodologia de análise. Então, falando um pouquinho sobre a metodologia de redução de lactose, basicamente hoje nós temos 4 metodologias: a ultrafiltração, que é uma alternativa que utiliza a tecnologia de membranas para separação. Então, a gente sabe que a lactose tem uma estrutura maior do que proteínas e gorduras, então, por física mesmo, por questão de física, ela pode ser separada por membranas, né? Por uma filtração, uma forma de filtração. E aí tem essa separação. Essa separação tem um impacto, sim, na sensorial do produto, porque se acaba tirando o carboidrato, né? Então fica um produto ali basicamente de proteínas e gorduras, então altera um pouco a sensorial do produto. Outra metodologia é a hidrólise ácida, que você vai submeter, né, a lactose ou leite ou a base láctea em temperaturas muito altas e em baixo pH, de 1,5 pH. Então, não precisa nem, né, todo mundo aqui deve ter passado por disciplinas relacionadas à tecnologia de alimentos, sabe que um pH muito baixo tende a desnaturar as proteínas. Então, e sem contar que depois disso vai requerer um método de separação para tirar o ácido dos componentes. Então, é realmente uma metodologia que agride muito o leite, né, a base láctea. A fermentação, então, é um método já muito conhecido também, mas que a gente sabe que altera, né, a sensorial do produto. Então, as bactérias vão degradar a lactose em glicose e galactose e consequentemente, converter em ácido lácteo. Então, a gente vai ter uma redução aí do pH do produto também. Tem as suas vantagens, mas talvez para uma produção de leite não é o caso. E a hidrólise enzimática, que pode ser aplicada em bases lácteas, né? Então, não necessariamente só em leite, pode ser leite, soro,
ou uma mistura com algum concentrado proteico, base láctea também, que a gente precisa degradar, quebrar a lactose. E a gente consegue, através da hidrólise enzimática, manter a composição nutricional original do produto, então a gente não tem alteração na quantidade de carboidratos, a gente tem uma alteração na composição de carboidrato, mas não na quantidade. E mantém proteína, gordura, né? Se for um leite integral ou semidesnatado, também inalterado. E essa hidrólise normalmente é feita através da enzima lactase ou beta-galactosidase. Então, em relação à hidrólise enzimática, as vantagens, como eu falei, a alteração sensorial mínima. Sim, a gente vê uma alteração no produto lácteo com redução de lactose, tende a ter um poder de dulçor um pouco maior, porque a gente sabe que a glicose e a galactose têm um poder de dulçor maior que a lactose, e tem a vantagem de manter os nutrientes. Mas tem a desvantagem de custo, a enzima tem um custo alto, a gente sabe que a enzima ela não é degradada quando ela tem aquela função de quebrar a lactose, ela é reutilizada, né? Mas como a gente adiciona ela na forma livre, nos processos tradicionais, a gente não tem a recuperação daquela enzima. Então, é um custo que você vai colocar e você não vai conseguir recuperar. Os processos produtivos também são caros, e às vezes a gente tem condições que diminuem a eficiência enzimática. Então, explicando um pouco para vocês como é que é o processo de redução de lactose na indústria, né, de leite, temos duas opções, uma que é a hidrólise por batelada e a hidrólise que é por dosagem asséptica. Então, a dosagem por batelada, como é que a gente faz? A gente tem um tanque, um silo lá de leite, 10, 20, 30, 100 mil litros de leite. E a condição ideal de estocagem de um leite UHT, de um leite pasteurizado na indústria, é de 4 graus. E 4 graus não é a condição ideal de temperatura para a enzima. Essa enzima beta-galactosidase, ela tem uma temperatura ideal de 30, 40 graus. Então, quando ela está 4 graus, ela tem a sua atividade diminuída significativamente. Então, ela não vai ter uma hidrólise rápida. Então, aquele leite vai ficar ali em agitação constante, temperatura baixa, 30, 40, 50 horas, em alguns casos. E, à medida que vai ocorrendo a hidrólise, a gente vai fazendo a avaliação, a quantificação ali de lactose, glicose, galactose, dependendo da metodologia de análise. O mais comum, como eu falei com vocês, é por crioscopia. E quando finaliza, quando a gente entende, controle de qualidade entende, não, esse aqui deu o final da hidrólise. Então, o leite vai ser tratado termicamente. Então, quando ele é tratado termicamente, o que acontece? Degrada a enzima. A enzima, ela não vai para a caixinha, o consumidor não vai consumir a enzima, ela vai ser degradada, ela não vai poder ser reutilizada, porque ela está na forma livre. Então, o produto é envasado e vai para a quarentena. A opção de produção de leite com redução de lactose com dosagem asséptica, como é que ela acontece? Então, a gente tem um silo ali de leite, né? O leite vai ser ultrapasteurizado, né? Vai ser termicamente da mesma forma, pelo HT. E, na sequência, os métodos tradicionais que tem mais aplicação hoje é através do equipamento da Tetra Pak, ou FlexDose ou Aldose, que são duas metodologias, duas formas de adicionar a lactase estéreo na linha de produção, e a hidrólise vai acontecer na caixinha. Então, esse equipamento ele é caro, né? A empresa tem que botar um valor alto, e para compensar, né, a indústria tem que acabar tendo um volume alto desse tipo de produto, né? Porque o custo do equipamento é muito caro. Então, para ele se pagar, tem que ter uma venda considerável. E nem todas as empresas têm esse mercado alto, esse mercado amplo, né, de produtos com redução de lactose.
e a hidrólise vai acontecer na caixinha. Então, não tem o tempo de hidrólise em baixa temperatura. A hidrólise talvez vai acontecer de uma forma mais rápida, porque vai estar numa temperatura ambiente, e vai acontecer na caixinha. Então, pensando em todos esses pontos, né, que eu trouxe para vocês, da dor da indústria, da necessidade de produzir um produto com redução de lactose, quando eu fui fazer o meu mestrado, né, eu estava assistindo a aula da professora Carla, e ela comentou sobre esse processo de mobilização. Eu nunca, de verdade, tinha ouvido falar. Aí conversei com ela no final da aula, ela falou que topava a gente fazer um trabalho, a Mila já era minha orientadora na época, e aí a gente resolveu trabalhar com isso. Então, o título do meu trabalho foi Imobilização de beta-galactosidase, produzida por bacilos liqueniformes para aplicação em indústria láctea. Então, o que consiste a imobilização de enzima, né? É o confinamento dessa proteína, né, da enzima, em um suporte sólido, insolúvel, que pode ser usada isolada ou em combinação com outras técnicas de estabilização. Então, vou mostrar que tem várias técnicas e eu posso usar uma só ou combinações dela. E o que torna a imobilização atrativa? Porque aí a gente consegue reutilizar a enzima. Igual eu já falei, a enzima, quando ela faz a função dela, ela não perde a atividade dela, né? Ela não desnatura pelo simples fato de fazer a reação, ela desnatura por outros motivos. E aí, quando ela está imobilizada, a gente consegue, por um processo de filtração, por exemplo, recuperar essa enzima imobilizada e reutilizar numa próxima batelada. E apesar de ter um alto custo, né, o processo de mobilização não é barato, o suporte nem sempre é barato, mas se você conseguir uma enzima estável para você usar, sei lá, 100 vezes, o custo às vezes se paga. Então, era esse nosso objetivo, né? Buscar uma alternativa que realmente fosse viável. E aí, por que eu usei a enzima produzida a partir de bacilos liqueniformes? Primeiramente, a gente não pode simplesmente falar assim, eu vou usar uma enzima produzida pelo micro-organismo X. Eu preciso primeiro ver se a fonte microbiológica, né, que vai produzir a enzima, é autorizada pela Anvisa. Então, a Anvisa, através da RDC 53, em 2014, publicou algumas, não só de lactase, tá? Tem outras enzimas também, ou quem trabalhar com outra enzima também pode consultar, porque tem outras enzimas nessa resolução, nessa RDC, e essa RDC definiu quais eram as fontes microbiológicas. Se vocês consultarem a 53, vocês vão ver que bacilos liqueniformes não está lá. Então, quer dizer que não está lá, quer dizer que não está autorizado? Não. Por quê? Porque a Anvisa, ela não para, não é porque ela publicou aquela lista de aditivos, aquela lista de de que só pode usar aquilo, ela sempre está atualizando. Então, ela tem um procedimento que a indústria, né, que a empresa que se interessar por receber uma autorização de comercialização de algum aditivo novo, ela pode entrar com o processo e conseguir essa autorização. E foi o caso dessa enzima de bacilos liqueniformes. Eu acho que foi em 2016, 2017, eles conseguiram a autorização da Anvisa. Então, foi publicado no Diário Oficial da União e pode-se usar bacilos liqueniformes. Então, eu trouxe aqui a lista que está realmente na RDC 53, mais o bacilos, que é quem eu tenho informação, mas se vocês forem trabalhar com enzima, busquem se tem outras que foram autorizadas posteriormente. E por que eu escolhi essa fonte microbiológica, né, a enzima de bacilos liqueniformes? Na época eu trabalhava na CEMIL, comercialmente existem muitas enzimas de Cloveromyces lactis, e na época era uma enzima nova no mercado. E ela realmente, nos estudos que eu
para a indústria mesmo, ela tinha uma eficiência um pouco melhor do que a de Cluveromyces. Então, eu escolhi por isso e também porque ela tem uma condição de pH ideal, de 5 a 8, que é o pH do leite, né? A gente, enzima tem suas especificidades, então ela tem que trabalhar numa condição ideal compatível com leite. Por exemplo, algumas enzimas de aspergilos já trabalham numa condição mais ácida, então eu tive que buscar também uma que tivesse uma condição ideal no pH do leite. Sobre os métodos de mobilização, então a gente tem vários métodos, aqui é só mais ilustrativo. A gente pode fazer enzimas encapsuladas numa matriz polimérica ou numa membrana, né, que permite ali a passagem do substrato e pode acontecer a hidrólise. Lógico, uma membrana com um espaçamento menor do que o da enzima, mas suficiente para passar o substrato. Ou por microcápsulas. O problema que eu entendo assim das microcápsulas Ai, gente, voltou. Sim, Então, voltou. a forma de encapsulação, ela também vai ser importante para o processo. Outras formas de encapsulação, então, por ligação covalente, ligação cruzada, adsorção física ou adsorção iônica. Este trabalho, né, que a gente realizou foi através de adsorção física. Pessoal, voltou no lugar certo, que eu vi que a internet voltou e estou seguindo, tá? Se vocês puderem falar aqui no chat, se está tudo certo, se pulou alguma coisa. Acho que você pode só repetir um pouquinho para trás. De métodos de mobilização, Raquel? Isso. Tá. Então, vou repetir aqui sobre os métodos de mobilização, então, tá, pessoal? A gente pode ter a imobilização por encapsulação ou por ligações, enzimas ligadas no suporte. Então, as encapsuladas, eu vou ter uma matriz polimérica ou uma microcápsula ou uma membrana onde eu vou imobilizar a minha enzima. Então, aí, dependendo do processo, se eu vou encapsular numa matriz, talvez eu vou conseguir passar o substrato por essa matriz que vai reter enzima, e aí, nesse momento, né, que uma filtração, uma membrana, eu vou ter o processo da hidrólise, ou microcápsulas, que de alguma forma a enzima vai ter que ser liberada e aí vai perder essa eficiência que a gente quer de reutilização. E as imobilizações por ligações, né, ligação covalente, ligação cruzada, adsorção física ou adsorção iônica, a gente vai fazer uma ligação da enzima com o suporte, e aí esse suporte vai ser sólido, né, filtrável, e ele vai ser vai ser disposto naquela solução láctea para poder, né, que vai ter o substrato e vai hidrolisar a lactose. No trabalho, a gente usou o processo de adsorção física. E quando eu vou fazer a escolha dos meus suportes, eu tenho que estar atenta a algumas condições. Eu tenho que pensar se o meu suporte ele tem estabilidade em relação ao processo que eu vou aplicar ele, se ele tem estabilidade em relação à microbiologia, se eu vou conseguir fazer um bom tratamento daquele meu suporte sem agredir a enzima e que vai garantir que não vai ser uma fonte
de biofilme, uma fonte microbiológica na reutilização do meu suporte. Eu tenho que avaliar a funcionalidade química, né, do meu suporte, se ele vai ser suficiente para aquilo que eu quero, né? Se eu vou fazer uso de uma ligação, de um suporte por adsorção, ou eu vou fazer um suporte por matriz polimérica, então a funcionalidade química dele. A durabilidade e capacidade de reutilização, então ele tem que ser reutilizável, né, para ser para compensar, né, para a indústria, e ele tem que ser durável, né? Então não adianta eu usar uma vez e não usar mais. Há uma curiosidade do suporte, é que, por exemplo, eu faço imobilização, e aí eu utilizo aquela enzima imobilizada e uso ela, sei lá, 10 vezes. E aí eu perdi um pouco da atividade imobilizada naquele suporte. Eu posso regenerar aquele suporte, que é isso? Eu vou fazer a limpeza nele, tirar qualquer resíduo de enzima que está lá e fazer uma nova imobilização no mesmo suporte. Então, ele é reutilizado. Como ele é um item físico, né? Ele parece uma areinha. Pelo menos os que eu testei. Então, ele tem essa condição de poder ser reutilizado. Um suporte ideal, ele tem que ter elevada área superficial e alta porosidade para ter mais condições, né, da enzima ali se ligar a ele. Ele tem que ter uma compatibilidade aceitável com a enzima e com o substrato, então não adianta um suporte que numa base láctea ele vai ter algum tipo de degradação, vai liberar algum componente do suporte, né? E ele tem que ter uma boa ligação com a enzima também. Ele tem que ter tamanho e forma adequado, então, como eu falei, uma indústria láctea, a gente vai usar e pensar numa filtração, né, daquele leite para poder recuperar o suporte. Então, normalmente, a indústria láctea tem filtros em torno de 1,9 milímetros. Aí, eu tenho que ter ou um suporte que tenha uma micragem maior, né, um tamanho maior do que 1,9 milímetros para eu poder recuperar, ou eu vou ter que pensar no meu processo, num filtro de linha com uma micragem menor. É possível? Essa filtragem menor vai impactar em alguma coisa no meu processo? Vai reter outras coisas além do suporte com enzima? Então, eu tenho que pensar tudo nisso, no tamanho, né? Pensando em tamanho. Em custo, né? A gente não pode pensar num custo muito elevado, porque senão inviabiliza o processo. E facilidade de manuseio. Então, eu tenho que pensar que tem que ser um suporte fácil de manuseio, fácil de tratamento, fácil de imobilização, fácil de reutilização. Eu tenho que pensar na facilidade que ele vai me trazer. Então, qual foi a metodologia de trabalho que a gente utilizou durante o meu mestrado, né? Então, a gente primeiro fez alguns testes preliminares. Então, os testes preliminares consistiram em escolher o suporte. Nós testamos 2, que foi a Duolite e a Amberlite, que são... A Duolite, ela já é muito conhecida na academia, né? Tem muitas pesquisas com a Duolite. E, na época, eu entrei em contato com o fabricante da Duolite e pedi sugestões de suportes que tivessem a mesma performance, né? Quando comentei como que seria a minha pesquisa, e eles me sugeriram a Amberlite, então eu testei a Amberlite por isso. Testamos variações de concentração de enzima, então as concentrações variaram de 7 a 58 mililitros por litro. Essa avaliação foi muito importante para, né, nos direcionar em relação a consumo, né? Porque quando a gente fala de dosagem de enzima, está relacionado ao custo da imobilização também. Quanto mais enzima eu coloco na solução, mais caro vai ser esse processo. O tempo de imobilização, tempo é dinheiro, então o fato de eu deixar 1h30 ou 12 horas imobilizando tem impacto no custo do produto também. Essa questão, a gente testou a presença do substrato na solução de imobilização. O que consiste isso, né? Eu vou explicar porque para mim foi uma coisa muito interessante que eu achei que ia trazer muito resultado. A enzima, ela tem
o seu sítio ativo. Então, vamos supor que o sítio ativo da enzima é esse localzinho que vai se ligar ao substrato e vai fazer a hidrólise. E a imobilização da enzima é a imobilização num material sólido, né? Vamos supor que eu imobilizo uma enzima com o sítio ativo voltado para o meu suporte. Então, ela não vai ter atividade. Agora, se eu ocupar o sítio ativo da minha enzima durante o processo de imobilização com um substrato, no caso a lactose, acreditava-se que a tendência dela imobilizar com o sítio ativo livre era maior. Então, a gente fez um teste com a presença ou ausência da lactose no momento da imobilização, na solução de imobilização. Outro teste que nós fizemos foi em relação à variação do tampão que a gente utilizou na imobilização e a força iônica desse tampão. E os tampões que a gente testou foi o acetato e o tampão BR, e o pH fixo em 4,5, e forças iônicas variando de 40 a 200 milimolar. Então, destes testes preliminares, quais os resultados que a gente obteve? Então, a gente viu que para imobilizar beta-galactosidase, né, a lactase, a gente teve melhor performance na duolite do que na amberlite. Então, a partir daí, a gente já definiu como a duolite é o nosso suporte de trabalho. Depois, a gente verificou que o aumento na concentração da enzima na solução de mobilização aumenta a atividade mobilizada, como era esperado, mas tem um limite. Então, dentre os valores que nós estudamos, a gente viu que o limite ele era mais ou menos 43 milimolar por litro. Quer dizer, não adiantava eu ficar colocando mais enzima, 50, 60, 90 mililitros por litro, que não ia imobilizar mais enzima. Lógico, tem uma saturação, né? Ali a gente fixava a quantidade de suporte e ia chegar um momento que não ia ter superfície para a enzima realmente imobilizar. Então, acima dessa dosagem, a gente via que tinha uma estagnação. Então, a curva, ela subia, mas depois ela estagnava. Deixa eu ver aqui. Ficava retinha. Então, por isso, a gente viu que 43 ml por litro era uma dosagem máxima para imobilização. Em relação ao tempo, né, nós estudamos 1h30 a 12 horas de mobilização. Também vimos que acima de 6 horas de imobilização não aumentava a eficiência da imobilização. Então, eu imobilizar 6 horas, 8 horas, 12 horas, 20 horas, ia ser a mesma atividade imobilizada. Então, a gente estabeleceu o teto ali como 6 horas. Mas também fizemos um teste, né, uma análise estatística comparando os resultados de 2 e 6 horas, e a gente verificou que não tinha diferença significativa no tempo de mobilização comparando 2 e 6 horas. Então, a gente viu que podia trabalhar com 2 horas. André, eu vou respondendo as perguntas à medida que for aparecendo, tá? Então, eu publiquei um artigo, sim. Depois eu posso passar... Eu acho que a Líbia deve ter acesso, não sei. Mas depois eu passo o título e aí vocês podem procurar na internet. Tem um artigo publicado. Eu não sei se no diretório da UFO vai ter minha dissertação disponível também para ler, tá bom? Voltando aqui, então a gente fixou em 2 horas como o tempo de hidrólise, porque a gente viu que não precisava ficar 3 até 6 horas hidrolisando, né? Como eu disse no início, tempo é dinheiro. Também verificamos que a presença do substrato não influenciou na eficiência da imobilização. Então, essa teoria, né, da lactose está disponível ali para poder se ligar ao sítio ativo e garantir que o sítio ativo não vai se ligar, não teve resultado satisfatório, não tem influência. Verificamos que o tampão e a força iônica têm influência, sim, na atividade da enzima imobilizada. Então, só que assim, o que a gente viu? Que não tem
uma tendência em relação à força iônica. Não quer dizer que, à medida que eu diminuo a força iônica, sempre vai melhorar a imobilização, ou à medida que eu aumento a força iônica, vai melhorar. O que influencia muito é o tampão utilizado. Então, a gente viu que o tampão BR tinha uma eficiência melhor do que o tampão acetato. E aí o tampão BR ele tinha uma eficiência com uma molaridade menor, enquanto o tampão acetato tinha uma eficiência melhor com uma molaridade maior. Então, a força iônica interfere, mas está mais relacionado com o tampão utilizado. Na sequência, nós realizamos um planejamento composto central rotacional para avaliar a influência conjunta da concentração da enzima, da força iônica. Então, a gente fixou o tampão, que foi o tampão BR, e a gente fixou o tempo de imobilização de duas outras. E aí, na solução de imobilização, a gente variou a concentração da enzima, a força iônica do tampão BR e o pH da solução. Então, foram 3 variáveis, com 3 repetições no ponto central, totalizando 17 experimentos, com alfa de 1,68. Aqui, os experimentos, né, os ensaios, as variações de concentração da enzima, de força iônica e de pH, e os resultados que eu obtive em cada experimento, em relação à atividade da enzima imobilizada. Então, eu obtive os resultados de 4 a 430 de atividade enzimática e verifiquei que no ponto central é uma repetibilidade das informações. Então, a gente rodou estatística, eu não trouxe toda a estatística aqui para não ficar cansativo. Como eu falei, o artigo está disponível para vocês ler, né, e ter como se aprofundar mais no tema. E a gente rodou e viu que os resultados estavam coerentes. E aí a gente viu, então, que teve esses resultados e a gente viu que as 3 variáveis foram significativas. Então, concentração da enzima é importante, pH da solução muito importante e molaridade da solução também muito importante, mas não tem interação entre as variáveis. Então, aumentar a concentração vai impactar no pH, não na resposta do pH, não tem. Então, não tem interação entre as variáveis. O melhor resultado foi o ensaio 2, com 43 ml por litro de enzima, um pH 4 e a molaridade 60 milimolar. Então, esse foi o nosso resultado do planejamento composto central rotacional. Na sequência, então, a gente conseguiu imobilizar. Ótimo. Conseguimos imobilizar a enzima, muito bom, mas a gente precisa ter uma estabilidade dessa enzima imobilizada. Não é só imobilizar, né? A gente quer usar mais de uma vez. Então, a gente tem que fazer algumas melhorias ali no processo. Então, a gente testou duas técnicas, né? A estabilização e a reticulação. A estabilização, ela consiste em incubar a enzima imobilizada, tá, gente? Então, a enzima no suporte, a gente vai colocar numa solução com 100 milimolar, pH 9 por 24 horas. E uma solução fosfato. E a gente também fez um processo de reticulação. O que é a reticulação? A gente vai formar uma rede ali em volta daquele suporte com a enzima para tentar segurar mais a enzima. E aí, como que a gente fez essa reticulação? A gente incubou a enzima imobilizada em 5 ml de solução de glutaraldeído em diferentes concentrações por 1h30. Então, a gente estudou ali a estabilização, a gente fez testes. A imobilização seguido de estabilização, de reticulação. A gente variou tirar o sobrenadante, não tirar o sobrenadante da imobilização. A gente estudou a imobilização seguido da estabilização sem o processo de reticulação. E a gente estudou o processo de reticulação isolado, variando as concentrações da enzima. E a parte desse processo de reticulação, imobilização seguida de reticulação, a gente fez alguns testes de número de usos a 40 graus e 5 graus.
Vou explicar mais para frente os motivos. Então, esses aqui são os resultados obtidos, né, desses testes, desses testes para avaliar a influência das ligações cruzadas e multipontuais. E aí, o que a gente viu? A enzima imobilizada, nas condições ideais que a gente encontrou, ela tinha uma atividade mais ou menos de 472 U. Então, era só a enzima imobilizada. A enzima imobilizada e reticulada estabilizada, ela caiu a atividade dela para 9% em relação à enzima só imobilizada. Então, ela perdeu 91% da sua atividade por causa do processo de reticulação e estabilização. E aí a gente teve uma variação, né? Em um dos estudos a gente descartou sobrenadante, em outro a gente não descartou. O que a gente não descartou teve um pouquinho melhor de atividade imobilizada, que foi de 106 U. E o processo a enzima que foi imobilizada e estabilizada, que não teve o processo de reticulação, ela teve uma melhoria um pouquinho maior na atividade enzimática de 159, mas a gente viu aí que a estabilização não ajuda muito na atividade do produto da enzima imobilizada, né? E os processos que a gente só imobilizou e reticulou, a gente já viu uma melhor atividade enzimática imobilizada após o processo de reticulação. Então, a gente viu aí que quanto maior a concentração do glutaraldeído, tem uma tendência maior de reduzir a atividade imobilizada, e quanto menor a concentração, maior. Então, a gente vê que a estabilização, o processo de estabilização, o que é o ponto? Proteína, a gente sabe que ela tem um pH ideal, uma condição ideal. Então, a proteína que foi submetida a uma condição muito extrema para ela, que é um pH 9, né? Que é o pH da solução de estabilização. Ela pode ter variação, pode modificar as propriedades funcionais. Então, talvez essa submissão da enzima imobilizada a uma condição muito drástica, no pH 9, teve alguma alteração no sítio ativo, alterou a capacidade da enzima de fazer a sua função. E, em relação à reticulação, a gente vê que essas ligações cruzadas entre os aminoácidos das proteínas podem alterar a conformação da cadeia peptídica, porque a gente verificou realmente uma redução na atividade enzimática, né, à medida que aumenta o glutaraldeído, a concentração do glutaraldeído. Então, a gente vê que se a gente utilizar concentrações moderadas de glutaraldeído, a gente consegue manter uma atividade ali relativa até razoável. Só que isso é suficiente? A gente ter uma atividade recuperada razoável? Não sabemos. Então, a gente tem que submeter esse suporte, né, a diversos usos para ver como ele vai se comportar. Então, a gente avaliou a estabilidade da enzima imobilizada. A gente avaliou em duas condições: usos sucessivos a 40 graus, que é a condição ideal para a enzima, ela está na temperatura ideal, ela vai ter sua máxima atividade, e sucessivos usos a 5 graus, que é o quê? A temperatura ideal da indústria. 4, 5 graus é a temperatura ideal da indústria de armazenamento do leite, de acondicionamento do leite durante a hidrólise. Também foram aplicadas condições diferentes de tempo de hidrólise. Por que isso? Porque na condição ideal da enzima de 40 graus, ela vai ter uma hidrólise mais rápida, de 15 minutos. 15, 30 minutos ali, a gente já vê quase que 100% da hidrólise. E na condição da indústria, como a enzima não vai estar na sua temperatura ideal, ela vai ter um tempo de hidrólise maior. Então, o que a gente fez? Fez uma reação, né, a 5 graus até o final da hidrólise. Só quando a gente viu que a hidrólise realmente terminou, que o leite estava com a lactose toda hidrolisada, a gente parou o processo de hidrólise. Então, foram duas condições totalmente diferentes, mas que nos trouxe resultados muito interessantes. E aí, nessas duas condições, na primeira condição, a gente avaliou 3 concentrações de enzima. Na segunda, né, a gente já eliminou a concentração mediana, manteve só 1 e 3,5 gramas por litro de glutaraldeído.
Então, os resultados que obtivemos. Sucessivos usos a 40 graus. Então, a gente usou aqui 6 vezes a enzima. Não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse. A gente usou 6 vezes. Então, o que a gente vê? A enzima... a legenda saiu. Mas essa enzima aqui do quadradinho, ela é enzima que foi só... que tinha 1 grama por litro de glutaraldeído na solução de reticulação. Então, a gente vê o quê? Que ela cai muito a atividade enzimática à medida que a gente vai utilizando. Então, a gente tem ali uma redução, depois de 6 usos, de 51% da atividade enzimática. Enquanto a enzima que foi imobilizada e reticulada com glutaraldeído na concentração de 3,5 gramas por litro, após 6 usos, ela ainda estava com 92% da sua atividade. Então, apesar dela ter uma atividade menor, ela mantém essa atividade por mais usos. Entenderam? Então, se por mais que você tenha uma queda ali significativa da atividade da enzima livre versus a enzima imobilizada, mas você tem condições de usar mais vezes, tá? Então, se, por exemplo, você tem uma atividade inicial de 1.000, né? 1.000 U, que é a unidade que a gente usou. E no final, a gente tem uma enzima imobilizada e reticulada que teve 250 U, mas a gente conseguiu usar ela mais do que 4 vezes, meio que se equivale o seu uso, entendeu? Porque ela tem uma atividade menor, mas você usa mais vezes. Em relação aos sucessivos usos a 5 graus, então, a gente teve a enzima livre, a enzima só imobilizada, que é essa linha aqui, a enzima com 1 grama por litro de glutaraldeído, não, mentira, essa aqui é a imobilizada, essa é com 1 grama e essa é com 3,5. E aqui o número de usos, né? Então, a enzima imobilizada, ela começou no primeiro uso com 43%, 43 U de atividade, no segundo uso ela terminou com 27 e no terceiro uso com 14. Isso é 5 graus, né? O uso a 5 graus. Então, lembrando que, por que ela tem uma atividade menor? Porque ela foi usada por mais tempo. Então, o fato dela estar ali numa solução com substrato por mais tempo, talvez a absorção não é suficiente para manter ela fixa lá, como ela ficou mais tempo nessa solução, ela se desprende. Mas a gente vê que com glutaraldeído a gente já tem uma estabilidade um pouquinho melhor, de 30, 20 e 14, e com mais glutaraldeído, reforçando a ideia do primeiro teste, ela tem uma atividade inicial maior, mas ela tende a se manter após os usos. Então, a gente consegue utilizar mais vezes. Então, concluindo, a Duolite teve melhor retenção da atividade enzimática em relação à Amberlite, então, por isso que a gente usou ela em toda a nossa pesquisa. As condições ótimas para o processo de mobilização de beta-galactosidase em bacilos criformes, tá, gente? O estudo, como ele foi conduzido, foi do tempo de 2 horas de hidrólise, concentração da enzima de 43 ml por litro, tampão BR com força iônica de 40 milimolar e pH 4. A utilização do substrato na concentração de 50 gramas por litro não influenciou na atividade da enzima imobilizada, então não impactou, não teve nenhuma interferência, não melhorou nem piorou. O pH, força iônica e a concentração da enzima na solução de mobilização tem influência significativa na atividade enzimática retida no processo de mobilização, né? Então, eles, em separado, eles influenciam sim. O processo de estabilização através da incubação da enzima imobilizada em solução tampão 9 afetou negativamente na atividade do biocatalisador, então a gente nem seguiu com esses testes. E o processo de reticulação com glutaraldeído, ele impacta na atividade da enzima, mas ele melhora a estabilidade do biocatalisador, então a gente consegue utilizar mais vezes. Tá.
E aí, Lília, o que você achou da sua pesquisa? É uma pergunta que tem em toda banca, e quais são os próximos passos? Como que eu acho que a academia pode trabalhar nisso? Então, se eu fosse fazer um doutorado, se eu fosse buscar, né, seguir nessa linha de pesquisa, eu ia buscar diferentes micro-organismos eu ia ver outros micro-organismos que talvez produzem outras enzimas, não necessariamente a beta-galactosidase, que produz uma enzima que tem uma condição ótima de temperatura diferente, que é o quê? A temperatura ideal para a indústria, que é 4 graus. Então, e aí, com esse micro-organismo, talvez fazer uma modificação genética, né? O pessoal da biotecnologia está muito próximo da engenharia de alimentos na UFO, fazer uma modificação genética num micro-organismo que já produz a beta-galactosidase, colocar um gene. Gente, eu pensando fora da caixinha, tá? Mas colocar um gene que vai ter aquela enzima com uma temperatura ótima menor. Talvez eu não consiga 4 graus, mas eu consigo 20, 10, que vai melhorar a atividade da minha enzima na temperatura ideal da indústria. Então, eu penso muito nisso. E também buscar outras metodologias de mobilização que vai, né? Porque acaba que a metodologia utilizada ela tem uma queda assim na atividade, uma queda na atividade quando comparada com a enzima livre. Então, talvez buscar umas metodologias que a atividade da enzima imobilizada seja mais próxima à atividade da enzima livre. E também, talvez, buscar ou desenvolver um suporte que ofereça as condições melhores. Então, tem aí métodos de mobilização, suporte, enzima, micro-organismo, tem várias coisas aí para se trabalhar dentro desse tema. Tá bom? É isso que eu tinha para falar. Espero ter trazido realmente algum conhecimento para vocês, que a minha palestra contribua de alguma forma para a formação de vocês. E fiquem à vontade se tiverem alguma dúvida. Obrigada, Lília, pela palestra, parabéns. Obrigada, Raquel. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat para a Lília responder. O Neilton perguntou. Isso. Lília, deixa eu só ler a pergunta. Lília, você teria algum recado, conselho para os alunos que estão começando sua jornada na pós-graduação ou que têm interesse na carreira científica? Bom, Neito, o conselho que eu tenho, assim, que eu acho que são as dores que eu sinto, né, é realmente buscar parcerias com a indústria. A indústria precisa muito de muita ajuda da academia. A indústria, às vezes, não tem braço para fazer pesquisa tão minuciosa, com tanto detalhe, que tem estatística coerente. Às vezes, a indústria vai fazer testes superficiais meio na tentativa e erro. E a academia ela tem essa oportunidade de, sim, trazer uns resultados mais aplicáveis para a indústria. Então, assim, o que eu reforço muito é realmente selar uma parceria com a indústria, para entender as dores da indústria e trabalhar naquilo que realmente vai trazer algum benefício, porque a indústria ela está aqui para produzir alimento seguro, para garantir a segurança alimentar, para garantir alimento seguro também. E ela precisa, assim, muito desse apoio da academia, da universidade. Então, eu acho muito importante estreitar esse relacionamento com a indústria. Obrigada. Eu acho que a Líbia colocou o título da sua pesquisa, né? É esse? É isso mesmo. Para quem tinha perguntado. A Ana Carolina fez uma pergunta. Lília, não sei se você lembra do professor Clayton, da UFLA, ele desenvolveu uma pesquisa para detectar lactose pela cromatografia de infravermelho médio. Esse método um dia seria viável industrialmente? Ana Carolina, eu não conheço o método, tá? Eu teria que dar uma olhada,
mas a gente sempre tem que pensar em métodos que sejam rápidos, fáceis, que não tem aquela pipetação, diluição, muito detalhe, tá? Porque a indústria ela precisa de agilidade, de resultados reprodutíveis, né? Que sejam equipamentos calibráveis, que tenham rastreabilidade. Então, eu não conheço essa metodologia, eu teria que estudar e entender para te responder. Oi, Lara, obrigada. Saudade de você também. A Lara foi minha colega de mestrado. Eu acho que a Krause Gonçalves colocou que o Krause Gonçalves colocou que li há um tempo atrás alguns estudos usando casca de coco para a produção de um suporte para imobilizar enzimas. Acredito que essa área é fantástica e tem muito a ser trabalhada. Com certeza, Krause. A imobilização, né, ela começou com carvão, então assim, tem muitos materiais que podem ser utilizados, também materiais recicláveis, né, para ajudar no meio ambiente. Então, tem muita coisa mesmo, muita pesquisa que pode ser feita. A Lara comentou que saudade, Lília. Eu acho que foram só essas dúvidas. Tá, pessoal, meu e-mail tá aí. Depois, se tiver mais alguma dúvida, quiser me mandar por e-mail, vocês fiquem à vontade. Eu estou à disposição, tá? E é isso. Então, se quero agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer a professora Líbia. Por mais que eu já tenha, né, tem 3 anos que eu saí da academia e o que eu puder contribuir, estou sempre à disposição. Então, muito obrigada, a gente agradece mais uma vez. E, pessoal, lembrem de assinar a lista de presença, que eu coloquei aí no chat, e avaliar a palestra. Também não deixem de participar das próximas palestras do Alimentando a Ciência. E Ana Carolina colocou aqui que, obrigada, esse método tem o objetivo de identificar e quantificar de forma bem rápida e precisa, é bem interessante. Legal, depois vou dar uma pesquisada. Então, acho que foi isso. Muito obrigada a todas pela presença. Tenha uma boa noite e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.